podcast Atlântico Shopping, comigo Vanessa Garcia sempre, toda quarta-feira das 20 às 21 horas, trazendo sempre convidados muito especiais, empresários, empreendedores e toda a companhia de Balneário Camboriú e região para poder proporcionar o melhor para você, o melhor de variedade, o melhor de conteúdo, de informação. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela que é autora, empresária, empreendedora, ela que já escreveu alguns livros e veio contar um pouquinho pra gente. Seja bem-vinda, Marcela Zorzo. Não é Zorzo, é Zorzo, que nem ela fala. Marcela, muito bem-vinda ao nosso podcast. Conta, antes da gente começar a falar de revista, a falar um pouco dos livros junto com seus coautores, a gente quer saber um pouquinho da sua história, como você veio até aqui de advogada, viu, gente, pra autora de livros. Vanessa, muito obrigada pelo convite. Fui já muito bem recebida aqui no estúdio, já recebida com aguinha com gás, com um cafezinho. E fico muito feliz também dessa parceria com a Top Livros, que é um diferencial, eu acredito, da Top Livros, que é nos proporcionar estar, né, na livraria com livros lá, né? Promover eventos e também fornecendo essa oportunidade de estar aqui num podcast. Então, né, parabéns pela essa parceria. Bom, eu sou do Mato Grosso do Sul, sou nascida em Campo Grande. Meu Deus, eu morei em Campo Grande. Você tá brincando? Então você toma tereré. Eu tomo tereré. Já comeu sobá, espetinho com mandioca e shoyu. A carninha de Campo Grande, gente, é maravilhosa. Olha, chega a salivar, né? Chega. Campo Grande é uma terra muito especial. Verdade. E lá não tem praia. Então, desde muito nova, a gente sempre veio com a família pra cá. E aí, depois que eu me tornei advogada, né, me formei em Curitiba, na PUC, eu falei, poxa, onde que eu poderia agora fazer uma carreira e estar bem, né? Eu brinco que eu segui a recomendação médica. Quando eu era criança, eu tenho rinite alérgica, e o médico dizia, essa menina tem que morar perto da praia. Falei, então vou ter que obedecer ao médico. E vim morar aqui, né, já estou há 9 anos. Inicialmente morei em Itapema. Agora você tá morando em Balneário. Na Praia Brava. Na Praia Brava. Mas sempre tive o vínculo aqui com Balneário. Minha filha sempre estudou aqui num colégio aqui. Então, fazia bate e volta. E aí, o trânsito começou a ficar um pouquinho pesado. E 2 anos estou morando aqui na Praia Brava. E, nossa, a cidade me abraçou muito, assim. Desde que eu cheguei aqui, sempre fui recebida de braços abertos. Você deixou sua família lá em Campo Grande e veio pra cá de Malicuia pra poder... E depois eles vieram, né? A mãe veio na pandemia, eu ia fazer uma viagem pro Japão. Teve aquele caso lá do navio que deu problema. E aí, né, por causa da Covid. E aí a mãe veio e ficou. E meu pai também tem apartamento em Itapema, volta e meia tá aqui com a esposa dele. E hoje você tá com a sua filhinha lá na Praia Brava? Eu e minha filha moramos aqui na Praia Brava, ela já também tá super bem habituada, tem um colégio que estuda desde aqui, pequena. Né, Marcela, a qualidade de vida de Santa Catarina. E sabe que eu cheguei ontem de Curitiba, de madrugada, e fui levar meu cachorrinho passear. Que lugar do Brasil a gente consegue fazer isso? Não tem. Com o celular na mão, com o iPhone na mão, levando o cachorrinho. Então, nessas horas que a gente tem que acordar e agradecer. Até vou citar o Geraldo Rufino, que é um dos coautores do livro Cast, que ele fala, né? Tem que acordar e agradecer. E pode ser até clichê, mas é verdade. A gente mora no melhor lugar do país. E com esses lançamentos imobiliários, gente, onde você vai no Brasil, você fala que mora em Balneário, as pessoas te olham, elas ficam curiosas, elas querem saber. Já é um network natural morar em Balneário. E agora vai ter o maior prédio residencial do mundo, viu, gente? Não é do Brasil, é do mundo. Muito aqui legal. Em Balneário. Nossa, então, fantástico. Realmente é uma cidade muito próspera. E a gente, né, com o podcast, eu sempre digo e repito, a gente traz, né, pessoas como a Marcela, né, para poder não só divulgar o trabalho, mas para a gente poder enxergar que aqui na nossa região tem muitas, eu digo muitos artistas, muitas pessoas que, né, colaboram com a cidade de alguma forma. Você sabe, né? Vanessa, que eu percebi uma movimentação muito grande depois que o Parque de Exposições foi aberto, Expo Balneário Camboriú, porque muitos eventos aconteciam, por exemplo, Gramado de São Paulo, né, outros lugares de São Paulo, e muitos estão migrando para cá. Quem que não quer ir numa feira e estar em Balneário Camboriú? Exatamente. E depois disso eu tenho visto uma movimentação de empresários de São Paulo vindo para Balneário, nos buscando para estar aqui, querendo se conectar com aqui. Acho que um dos exemplos é o Wendel Carvalho, abriu uma barbearia recentemente com o Luan, que é um amigo meu. Então, assim, será que anos atrás um cara como o Wendel Carvalho, que cobre mais de 200 mil para dar uma palestra, abriria uma barbearia aqui? Então, a gente vê essa movimentação. E a gente ainda tem esse hábito, nossa, acho que o espírito vira-lata, né? Achar que onde a gente está também não é tão suficiente. A gente tem o hábito de ir para São Paulo. Mas quando a gente está lá, a gente fala que é de Balneário e as pessoas, mas eu também quero ir. Exatamente. Né? Recentemente recebi uma
uma ligação de uma pessoa que é presidente de uma associação enorme em São Paulo. Eu queria dar uma palestra em Balneário. Eu falei, nossa, lá a gente tá pronto de segunda a segunda para fazer evento. De segunda a Casa segunda. aberta. Falei, segunda a segunda nós estamos preparados, porque hoje é difícil você escolher qual evento vai, né? Eu acho que também final de semana, né? Principalmente naqueles centro-eventos ali do lado da Marginal, sempre tem evento de carro, evento, né, palestras, enfim, exposições. Quando a gente conta isso, né, em outros estados, a gente fala, não, mas como não? Balneário tem uma vida social de segunda a segunda, é incrível. É verdade. E me conta, de advogada para autor... Não, gente, tudo bem que estuda direito, né? Conhece muito bem da língua portuguesa, escreve muito, lê muito, mas como foi essa transição? Então, Vanessa, na verdade, eu busquei uma área que a gente não aprende na faculdade, nem como matéria da grade curricular, como, né, de optativa, que é a advocacia ligada à tecnologia, que é advocacia com tokenização, blockchain e DeFi, que são finanças descentralizadas. Então, eu comecei a atuar nesse meio já há alguns anos, ainda quando pouco falava, só tinha material em inglês sobre isso. E o meu escritório Lopes e Zorzo, com o meu sócio Fernando Lopes, é o escritório pioneiro no Brasil. Nós lançamos um livro, o Guia Jurídico da Tokenização, que é best-seller. E aí nós começamos a fazer um trabalho dentro do Brasil com os empresários. E trazendo esse conhecimento para os empresários, eu acabei conhecendo muitos empresários. E aí eu brinco que um bichinho me mordeu, que foi a ideia de fazer um livro de coautores. Porque como a gente estava falando aqui um pouco nos bastidores antes de começar, quanto custa hoje uma mentoria de um grande empresário? Né? Augusto Cury, Roberto Chinachica, Paulo Vioro, o Sebas, esses grandes nomes. É um valor que vale a pena, mas quem está no CLT, né? Mas vamos lá, quem está no CLT e tem vontade de empreender, como é que vai fazer? Ou você é empresário, está trabalhando 15 horas por dia, você parar para fazer uma mentoria, em vez de investir na tua empresa, ter essa mentalidade de investir, é muito custoso. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos reunir empresários que tenham já autoridade, talvez não sejam ainda conhecidos né, no nível nacional, mas tenham muita bagagem para assinar. Perfeito. Vamos colocar cada um em um capítulo e vamos dar um livro como se fosse uma mentoria. Então, a ideia, por que 25 coautores? Cada livro tem 25 coautores. Isso, tu fala do coautores Os do... dois. O livro cash e o livro offline, eles têm pequenas diferenças, né? Eu já vou explicar, mas a ideia dos dois é a mesma. É juntar autores que são empresários, que estão contando suas trajetórias e vêm... E aí, o grande desafio era... não contar só a história do herói. Eu estava aqui e depois vim para cá. Não, como é que foi essa trajetória? O que deu errado? O que você fez quando deu errado? Quem que você... O que você fez quando quebrou sua empresa de milhões, exemplo? Que estratégia que você fez que deu errado? Quando deu errado, o que você fez para ter essa resiliência e continuar? Perfeito. Então, eu busquei no livro cast, no offline, provocar os coautores. Claro que quem escreveu foi um ghostwriter, né? Essa parte não faço. A gente contrata, para quem não sabe, ghostwriter é um escritor fantasma, que ele escuta a história daquele autor. Isso é legal dizer, porque assim, uma grande vontade minha até de vir aqui é dizer, poxa, se você tem vontade de escrever um livro, e muitas pessoas acham que não tem, ainda não está no momento. Ou às vezes, não tem história para contar. Não me acho merecedor ainda, ou ainda não cheguei lá para contar. A gente escrever o teu livro, primeiro que é super legal, você contribui com a literatura no Brasil. É verdade. Né? Segundo, momento que você está eternizando. E se você, de repente, chegar em outro ponto, escreve o segundo livro, depois o terceiro. E, mas eu não sei escrever, não tenho tempo para escrever. E existe um profissional que chama ghostwriter, que escuta a tua história e ele escreve para você. Então, você não está pagando para alguém escrever para você, não. É sua história, é todos os seus pensamentos, mas escrito por uma pessoa que tem um português perfeito, que sabe organizar essas histórias. Organizar até as ideias, Organizar as ideias e colocar isso no papel. E isso, a maioria dos coautores fizeram ou cada coautor que Teve um foi... ou outro coautor que gosta já de escrever e preferiu escrever, mas a grande maioria a gente utilizou do ghostwriter. Aí o livro, as diferenças, né? O livro cast é um livro de biografias, então ele é mais voltado para a história da pessoa, por mais que tenha insights, chaves poderosas que você pode usar e aplicar na sua vida, ela se baseia mais na biografia da pessoa. O livro cast a gente teve a honra, né? Até vou mostrar aqui. Pode pegar. A gente teve a honra de ter o Geraldo Rufino, que hoje, né, é uma sumidade, hoje ele palestra o Brasil todo, um cara que já quebrou 5 vezes. Tive a honra de conhecer a empresa dele em São Paulo, lá em Osasco. O Luiz Barsi, que é um empreendedor do mercado financeiro fantástico também. O Paulo Vedana, que é CEO da revista Perfil. E a gente tem aqui o pastor Eduardo, também Eduardo Reis, daqui da nossa cidade, conhecido nacionalmente.
E aí os outros empresários, a maioria são locais, mas nós temos empresários também de São Paulo, de Itapema, Blumenau. E aqui eu até trouxe esse aqui tá assinado pelo Geraldo Rufino. Esse aqui é aquele que dá para fazer, depois para quem entender, dá para fazer um NFT. Porque esse aqui é único, né? Esse aqui o Geraldo não pôde estar no lançamento, pela agenda dele, mas nós encontramos em São Paulo. Que bacana. Perdão, em Florianópolis, e aí ele assinou o livro. Ele já veio para cá algumas vezes, então sempre que ele está aqui a gente prestigia. Mas é difícil a agenda. E aí esse aqui, o Livrocast, a gente fez um podcast, porque, né, Livrocast, porque a gente fez um podcast com a maioria deles, e aí o Ghostwriter escutava o podcast e escrevia o livro. Né? E o offline... Qual que é o do QR Code que você falou? Vou que te mostrar agora. E aí o offline, ele é os bastidores do empreendedorismo. Aí esse pega lá... Sabe, pega lá na raiz. Na ferida, assim, né? O que deu errado, o que fez, como consertou, quem que foi o seu mentor, assim, eu sempre perguntava, né, para os coautores. Esse eu fiz entrevistas por videoconferência, alguns pessoalmente, e aí eu provoquei bastante para extrair, porque a trajetória do herói, ela é muito interessante, talvez até venda mais, né? Um filme, um longa, mas quando você fala assim, olha, eu fiz tal estratégia e não deu certo, perdi dinheiro, tudo bem. Mas como é que você fez? Quem que te aconselhou? Com quem você foi conversar? Qual que foi a prática que você fez? Seja de respiração, seja buscando seu divino, seja... Qual a prática que você fez para voltar e dizer, vou continuar? Sim. Ou se você parou, por que você desistiu? Porque às vezes dentro de uma empresa você desiste de alguns projetos, não são todos os projetos que eles vão para frente. Com certeza. E o livro offline tem o prefácio do Carlos Wizard, o do livro Cash, o prefácio é o Alfredo Soares, da G4. E aqui o offline é o Carlos Wizard. Tem também nele aqui a Natália Beauty, para quem não conhece, é que faz sobrancelha de 12 mil reais, mas hoje ela é Beauty Group, né? Ela tem marca de pijama. Tem ela lançou a divulgação dela aqui em Balneário. E é legal porque ela lançou o primeiro livro sendo no offline e depois ela lançou o livro dela, Pijama Rosa. Então o primeiro livro, Natália, foi conosco. Tem o humorista Diogo Portugal, que depois eu quero contar essa história. O Eric Shibata, né? Que é o design da CIMED, ele que transformou a CIMED, a farmacêutica CIMED, né, no moletom amarelo, na cor amarela. Ele que faz todos os desenhos do batom Fini, que virou uma febre, né? O Carmed, a parceria da Fini com a Carmed. Daqui da cidade tem a Jupavan também, e empresários aqui de vários setores. E o offline, ele tem um grande diferencial, que é um QR Code. Quando isso que é bacana. Você compra ele, ou você pode entrar diretamente no Spotify. Eu vou abrir aqui o capítulo da Joana, que é de Blumenau. Você acessa pela câmera do celular. Pela câmera do celular, ou entra no Spotify direto, e você pode escutar na voz de um locutor profissional o capítulo, a leitura. Então, você está viajando na estrada, treinando. Só que mais que essa praticidade é a acessibilidade, Vanessa. Então, assim, não tenho condições de comprar o livro. E, às vezes, você realmente não tem condições de comprar o livro. Mas aí, se a pessoa não tiver a condição de comprar o livro, como é que ela tem acesso ao QR Code? É só colocar só no Spotify. Ela colocando no Spotify offline por trás dos bastidores, ela tem capítulo por capítulo, não é o livro inteiro de uma vez, você escolhe o capítulo que você quer e você escuta um leitor lendo para você e você tem acesso gratuitamente ao livro. Meu, perfeito. Então, depois a gente coloca aqui embaixo o link ali do Spotify. E é muito legal porque eu tenho assim no meu Instagram, Marcela Zorzo, eu que respondo todas as perguntas, eu que estou lá sempre à disposição. E eu escutei feedbacks, Vanessa, assim, trabalho com CLT e queria empreender e não tenho condições nem de comprar o livro, nem, por exemplo, de fazer uma mentoria. Escutei o livro e tive ideias. Ou depoimento, tem um filho, por exemplo, com TDAH, nós estamos fazendo um tratamento e não temos recursos hoje para investir em conhecimento. Escutei o livro gratuitamente e me deu ideias. Então, você escutar isso vale tanto, sabe? É tão gratificante que você está contribuindo com a vida. Primeiro você contribui com a vida daqueles coautores, oportunizando eles, né, de fazer esse trabalho de coordenação, porque ser idealizador de um livro, na verdade, é você coordenar tudo isso. Claro que cada livro tem o meu capítulo, mas a ideia é você coordenar, porque o empresário não tem muito tempo para ligar para a editora, ligar para o ghostwriter, achar um ghostwriter também não é tão fácil assim, né? Então, e essa contribuição para o leitor, dele escutar ali. E
E muito legal, porque o empresário também tem a oportunidade, por exemplo, de agradecer alguém. No livro Cash, a gente tem o Razia. O Razia é bem conhecido. O Luiz Razia? Luiz Razia que tá no livro. o marido da Ana, né? Sim. Ana Nasato, que estudou comigo. Que legal, E eles têm a Rock7, que é uma produtora, inclusive está agora na Univale. Eles fizeram uma parceria bem bacana, oportunizando várias pessoas agora de ter estágio, aprender na aula e depois já... Imagina um estúdio dentro da faculdade. Meu, maravilhoso. Na minha época não tinha. Pois é, imagina que fantástica essa parceria. Parece que é a primeira parceria do Brasil, entre uma produtora de audiovisual com uma produtora. Que bacana. Muito legal. Inclusive, amanhã eles não vão estar no evento porque eles vão estar assinando com a Univale. Vão estar na mesa do reitor lá fazendo uma cerimônia intimista. Que legal. E aí o Rodrigo e o Razia estão, é um capítulo duplo, né? Um capítulo dos sócios da empresa Rock7. Claro que conta um pouquinho da história dos dois, depois da história. E o Rodrigo, ele viajou muito quando ele era novo e estava, assim, vida de loucuragem. Isso ele conta no livro. E até que ele conheceu um mentor. E esse mentor sentou com ele, deu umas palmadas e falou, você tem que seguir tal caminho. E ele seguiu esse caminho. 25 anos depois, o Rodrigo, hoje dono da Rock7, prosperou, né? Tem hoje, eles fizeram o longa... pirata, alguma coisa assim. Fizeram agora, fizeram recentemente longa, aqui na região. É um curta, Código Pirata. Código Pirata. Estive lá para prestigiar, até tava o Fábio Rabelo, tava o Magrini lá, que são os queridos. Então, eles estão fazendo, né, principalmente no automobilismo. Então, o Rodrigo, ele falou que quando ele pegou o livro, ele comprou uma passagem, ligou para o mentor dele, fazia 25 anos que ele não encontrava. E foi encontrar com ele na Itália para levar o livro. Gente, porque ele colocou no capítulo dele esse agradecimento. E chegou para o mentor dele, tá aqui o meu livro, meu primeiro livro, onde eu conto a minha história, e tá aqui meu agradecimento. Quanto isso vale, né? Isso não vale, né? Não tem preço. É imensurável, né? É imensurável. Aí a gente tem, assim, estratégias também de network, por exemplo, Claudemiro. A história do Claudemiro, eu sou suspeito porque eu sou fã. Eles eram 18 irmãos, e 8 irmãos e 10 mulheres. Os 8 irmãos dormiam fora da casa, por causa da condição financeira. Tu imagina? E hoje ela é dono de uma empresa parceira da XP, a Luri, que tem 4 escritórios no Brasil, ganhou agora entre os melhores da XP, muito bem relacionado até com o dono da XP, com o Guilherme. E o que o Claudemir tem feito? Ele mira lá um empresário, por exemplo, que ainda não investe, né, na XP, no escritório da Luri. Ele manda o livro com um bilhetinho. Gostaria de te conhecer pessoalmente, mas antes disso, gostaria que você me conhecesse. O capítulo tal, conta a minha história, e aqui fica esse presente. Que legal. E aí, se você gostar, gostaria de te conhecer pessoalmente. Não tem como uma pessoa que... Primeiro que está no empreendedorismo, não ter essa empatia. Eu acho que é natural... do ser humano ter essa resposta. Agradecer. Claro, aí ele liga, né, agradece, marca uma reunião e ele tem colhido frutos para o trabalho dele com o livro. Que bacana. Então, você tem uma N possibilidades. Mais uma, por exemplo, a Sueli, ela lida com mulheres há muito tempo. E ela falou, eu quero começar a ser coordenadora de livros. Eu quero também fazer esse trabalho, mas com mulheres, focado em mulheres e mais, assim, mulheres que fizeram uma trajetória mais de superação, de resiliência, que é um outro objetivo do livro. Então, para eu ter essa autoridade, eu preciso primeiro estar num livro com grandes nomes, como Geraldo Rufino, como Bars. E então, ela entrou no livro, né, criou essa autoridade, claro que com toda a bagagem dela, que ela já tem, porque não se cria autoridade de noite pro dia para estar num livro, né? Óbvio. E aí, ela realmente fez depois, ela lançou um livro com as mulheres de Barra Velha e fez o projeto dela. Essa parte de empreendedorismo. Ela lançou o livro com essas mulheres de Barra Velha, e ela sendo a coordenadora, ela sendo a idealizadora. Que bacana. Então, e do Diogo Portugal? O Diogo Portugal, quando eu morava em Curitiba, eu fiz faculdade de Direito lá na PUC, eu ia muito no Lala Schneider, no teatro lá, assistir o Diogo Portugal. E assim, nada contra, mas o curitibano, ele é um pouco peculiar, fechado, né? Acabava o show, todo mundo ia embora. E eu falava, poxa, eu tô aqui no show do cara... Claro que eu vou ficar até o final e aguardar ele para ver se ele vem tirar uma foto, né, conversar com ele. Então, acontecia, acabava o show dele, a maioria das pessoas ia embora e eu ficava. E ele voltava para o palco. E eu acabei conversando várias vezes com ele me convidou para vários shows, eu fui em vários shows, mas nunca criei uma amizade, até porque na época eu tinha 17, 18 anos, então a gente nem tinha essa mentalidade de fazer network, era mais
de mais agradecer, de estar ali, de também. prestigiar. E eu sempre gostei muito dos shows dele. E aí, no LivroCast, que eu conto a minha biografia, eu conto desse período que eu estava em Curitiba e trago essa mensagem de quando você é novo, tá morando fora, buscar cultura também, não só festa. Então, assim, foi uma época que eu morei sozinha em Curitiba e eu buscava programas culturais. E isso me trouxe um amadurecimento muito bom. Eu não fiquei só em Curitiba festando. Então, um dos exemplos que eu dou nessa época de Curitiba, além dos cursos, de trabalhar, foi de buscar a cultura indo em shows, por exemplo. E cito ele, né? E aí, quando eu lancei o Offline, eu falei, agora é minha oportunidade. Agora eu vou colocar ele no livro. Aí tirei uma foto do capítulo e mandei no Instagram. Não é despretensioso, porque às vezes a gente vai no podcast, não, eu fiz despretensiosa. Não, extremamente, digamos assim, interesseira no que eu tava fazendo, com foco. E aí eu mandei para ele e ele naturalmente falou, poxa, que legal. A hora que ele respondeu, que legal, eu falei, já era. Eu falei, ó, então agora eu vou lançar um próximo livro. E ele, claro, né, aí fizemos a entrevista online com ele, depois quando o livro foi lançado eu levei para ele, já teve algumas vezes aqui